E aí, rapaziada, começando mais uma aula Matemática 1 para vocês. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vamos começar. Última aula a gente terminou falando de função logarítmica. Na verdade, a gente falou de equação. Passei a definição para vocês de logaritmo e falei que a gente ia começar com função agora. Eu dei lá a carinha da função, né, que é essa daqui. Vamos começar. Então, a cara da função realmente é essa daqui. A gente vai estudar o gráfico dela, algumas coisas que acontecem. Beleza? Bom, lembrando, tem essas restrições aqui da nossa função, por quê? Tá? Porque vem lá da função exponencial, tá? Aqui significa que são os reais positivos e o zero não entra, tá? Que é exatamente o que a gente já tinha lá. Para o x e sai um y qualquer, tá? Então, lembrando que isso aqui é a inversa, sempre importante lembrar disso. A função logarítmica é a inversa da exponencial. A gente já viu a definição de função inversa, inclusive lá no começo a gente viu a definição de função inversa. E aí, nesse caso aqui vai ficar bastante nítido a definição da função inversa. Por que ela é inversa? Vendo assim só nas continhas, tá? Eu não sei nem por que eu mudei de cor, vou continuar com preto aqui que é melhor. Qual que é a nossa definição aqui de log, né? Ó, A, isso aqui é o nosso y, lembra lá. Então, A, função de log, ó, definição de log, tá? Aqui sai A elevado a y é igual a x. E como que é a função exponencial? A função exponencial não é assim, a função exponencial é A elevado a x é igual a y. Por isso que ela é inversa, ó. Onde é x em uma e o y na outra. Basicamente isso. Por isso que elas são inversas. E como que fica no gráfico quando elas são inversas? A gente vai ver isso aí agora, tá? Vamos construir o gráfico dessas funções aqui. Então, um exemplo. Um exemplo aqui, quando o nosso a ele é maior que 1. Ó, aqui o a é 2, azinho é 2. Então, o a aqui é maior que 1. Se o a é maior que 1, o que acontece? Né? Bom, vamos lá. Lembra lá como que a gente constrói gráfico? A gente vai substituindo aqui, beleza? Então vamos substituindo aqui para a gente poder construir o nosso gráfico. Então x, se eu colocar aqui no x, fica meio difícil se a gente substituir pelo x. Por quê? Porque a definição é 2 elevado a y, aqui também pode ser nosso y, 2 elevado a y é igual a x. A gente vai colocar o resultado, ó. A gente está 2 elevado a y é igual a x. A gente tem isso daqui, ó. A gente vai substituir por x, vai ter que encontrar o y, é meio complicado. Vamos substituir o y, tá? Substituindo o y, o que a gente pode ter? Bom, a gente pode ter, sei lá, menos 2. A gente pode ter menos 1. A gente pode ter 0. A gente pode ter 1. E vamos só até o 2, tá bom? 5 pontos tá ótimo, é até demais. Se o y for menos 2, o que acontece? Lembra lá, 2 elevado a menos 2 vira de ponta cabeça porque ele está negativo e depois ao quadrado. Então, virou de ponta cabeça, 2... Putz, eu não tenho mais espaço. Mas 2 elevado a menos 2 vira de ponta cabeça. Então, vai ficar meio elevado a 2. Agora sim, elevado a 2 é só multiplicar. Então, vai ficar 1 quarto. Então, aqui fica 1 quarto. Se for menos 1, bom, se for menos 1, vira de ponta cabeça, e aí vai ficar 1, então vai ser só meio. Meio. Vai estar ficando pequeno, não dando espaço. Se for 0, se o y for 0, 2 elevado a 0, dá 1. Então x é 1. Se for 1, vai ficar 2. 2 elevado a 1 é 2. E se for 2, 2 elevado a 2 dá 4. Então a gente tem esses pontos aqui para colocar no nosso gráfico, tá? Então os pontos y igual a menos 2, então lembrando que esse aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo x, quando o y é menos 2, aqui é 1 quarto, então se aqui for meio, aqui é 1 quarto. Então aqui, ó, menos 2, 4, esse ponto existe. Se for 1, ó, o 1 está aqui, se o y for menos 1, dá meio, o x dá y menos 1, x meio. Então aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto. Se o x for 1, o y é 0. Então, x é 1, o y é 0. Então, o y0 é aqui, x1 é aqui. Então, esse aqui é um ponto válido também. Se o x for 2,
o y é 1. Então, x2, y1. Então, y... Aqui, 2. Se o x for 4, o y é 2. Então, se o x for 4, o y é 2. Então, aqui, ó. Você já entendeu o barulho que faz, né? x4, y2. Fica dessa forma. Olha a cara que tem esse gráfico. E lembrando, ele toca o eixo y? Não, ele não toca. Por quê? Porque não tem como o y... Não tem como encostar no y. Porque quando encosta no y, significa que a gente veio com o x, ó, chegando perto, chegando perto, chegando perto. Quando ele toca o y, quando o x é zero. Tem como o x ser zero? Tem como eu fazer 2 elevado a alguma coisa que dá zero? Não. Tem como ficar muito, muito, muito pequenininho, muito, bem pequenininho. Mas o x0 não tem como ficar zero. Ele pode ficar muito pequeno, mas zero ele nunca vai chegar. Então, lembra lá, é uma assíntota. Ele nunca toca o eixo y. E aí o nosso gráfico fica desse jeito aqui, ó. Cuidado para não errar aqui, ó. Dessa forma. E ele nunca toca o eixo y. Ele sempre chega perto, mas nunca toca. E nesse gráfico, nesse mesmo gráfico, se você ver lá bem, a função inversa seria então 2 elevado, ó. A função exponencial inversa é 2 elevado a x, certo? A exponencial, a função exponencial inversa disso aqui, ó, seria 2 elevado a x, que é igual a y. 2 elevado a x é igual a y. E a gente lembra, a gente fez há poucas aulas. Como que fica a função inversa? Ela fica assim, ó. Ixi, não posso fazer... Ih, aqui, ó, já errei já. Mas, enfim, aqui, ó, cruza no 1, tá? E aí fica assim, ó. E isso aqui, ó, ela é inversa porque exatamente a gente tem um espelho, como se fosse um espelho, bem aqui, olha que régua suja. Um espelho bem aqui, ó, como se essa linha aqui fosse um espelho. E aí elas se refletem, por isso que ela é chamada de função inversa, porque uma é o reflexo da outra diante desse espelho aqui, que é a nossa reta x igual a y, tá? Então o gráfico da nossa função log de 2, não, de x na base de 2 aqui, ó, essa função é essa daqui, em azul, beleza? E se acontecer o seguinte, se o meu A for menor que 1, e ele está entre 0, né? Porque o A não pode ser 0. Se ele estiver entre, ou seja, se o A for, por exemplo, meio, o que acontece? Vamos construir o gráfico. E de novo, define isso aqui para mim. Meio elevado a y é igual a x. Então, aqui nossa definição vai ser meio elevado a y igual a x. E vamos fazer de novo. Vai começar pelo x? Não, vamos começar pelo y, que é mais fácil de ver aqui e definir, tá? E aí, então, a gente vai usar, nesse caso, a gente pode começar pelos y's grandes, que o gráfico vai ser melhor de fazer, eu acho. Não, tanto faz. Vamos usar os mesmos, né? Já que eu coloquei aqui de 2 até 4, vamos usar os mesmos. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se o y for menos 2, agora se o y for menos 2 vai virar de ponta cabeça, o 2 vai ficar lá em cima e vai elevar o 2, vai ficar 4. Se o y for menos 1, vai virar de ponta cabeça, vai ficar 2. Se o y for 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Se o y for 1, vai continuar do jeito que está, então é meio. E se o y for 2, vai dar 1/4. Então, vamos buscar os pontos. Vamos lá buscar os pontos. Se o x é 4, se o x aqui, y aqui, se o meu x é 4, meu y é menos 2. Então, eu vou buscar meu y aqui, ó. O y aqui. Isso aqui é um ponto válido. Se o x for 2, meu y é menos 1. Então, a gente vai buscar esse outro ponto aqui. Esse aqui é um ponto válido, tá? Se o x for 1, o y é 0. Então, esse aqui também é outro ponto. Se o x for meio, então aqui, ó, vamos na metade do x, o y vai ser 1. Então, é esse ponto aqui.
esse ponto aqui. E se o x for 1/4, que é a metade da metade, o y é 2. Esse ponto aqui. E olha como ficou o nosso gráfico. O nosso gráfico ficou agora desse jeito aqui, ó. Assim. Ok? E aí agora ele nunca toca o eixo y. Sempre, ele nunca toca o eixo y. Ok? E de novo, ela é inversa da exponencial. Se ela é inversa da exponencial, aqui tem um espelho. Só que aqui tem o espelho, como que fica ela então? E aí você volta lá na nossa definição, como que fica a inversa disso daqui? Como que é quando a base é meio? Ou seja, a nossa inversa seria meio elevado a x é igual a y. A gente já viu isso daqui. Como que fica esse gráfico aqui? E é só você ver lá como que fica e você vai ver que ele fica desse jeito aqui, ó. Que eu não vou saber desenhar, provavelmente, mas ele fica desse jeito aqui, ó. Ah, aqui não sabe desenhar, eu sei desenhar assim, ó. Fica desse jeito. E que é exatamente isso. Cadê minha régua? Aqui forma um espelho, bem aqui. Ele reflete a nossa função, então ela é refletida, certo? E aí, essa aqui é a nossa função, f de x é igual a log de x na base meio. Ou seja, quando o meu a está entre 0 e 1, a gente tem uma função decrescente. Ó, conforme ela vai para lá, conforme o meu x vai aumentando, o valor do meu y, o valor final, ó, conforme eu jogo x, conforme o x diminui, o y aumenta. Ó, 4, 2, 1, meio, 4, ou seja, o x diminui, meu y aumenta. Então, conforme eu vou para lá, ela cai. Você entendeu? Então, a função quando isso aqui acontece, a função ela é decrescente. Crescente. E se o a for maior que 1, a minha função ela é crescente, função crescente. Certo? E a gente vai ter uma funçãozinha crescente se o a for maior que 1. Se o a estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Simples assim. Beleza? Então assim fica a construção do nosso gráfico de função logarítmica. Mais alguns outros gráficos que a gente pode construir. Vamos lá. Bom, esse aqui tem um exemplo lá do nosso material que a gente está utilizando. A gente está no livro 2, tá? Então aqui, ó, página 10, lá o exercíciozinho 1, tá? Ele está até resolvido lá no livro, se vocês quiserem ver. O link, inclusive, vai estar na descrição do nosso Drive, tá? Bom, vamos lá. Construa o gráfico da função. Então vamos construir o gráfico dessa função aqui. É igualzinho a que a gente fez, só que não é igual, né? Tem um 2 aqui somando, tá? E diferente dos outros gráficos que a gente fez, quando o 2 ele só joga 2 para cima e aí fica fácil de ver os valores, aqui acontece uma coisa diferente, tá? Bom, uma coisa, sempre o nosso gráfico, que é o x, aqui é o y, sempre o nosso gráfico vai cruzar aqui, tá? Em algum lugar do x, e ele vai fazer esse movimento aqui, quando a base for maior que 1, tá? Ele sempre vai ter essa configuração aqui, ó, crescente, tá? Algumas coisas você pode acabar somando, diminuindo, que ela vai fazer ele vir para cá, tá? Então ele pode vir aqui, ele pode vir aqui, enfim. Nesse caso, o que acontece, tá? Bom, a gente só precisa achar então onde que cruza, e a gente acha um outro ponto, que a gente já vai ter construído o nosso gráfico. Então, onde que cruza o eixo X? Onde que cruza o eixo X? E aí fica confuso. Cruza o eixo X onde o Y é zero. Por quê? Porque quando o Y é zero, zero é o Y. Y0 é aqui, tá? Onde cruza o X vai ser em algum lugar aqui, ok? Então, em algum lugar vai cruzar, ou seja, onde o Y é zero. Então, vamos zerar esse Y aqui, para ver onde cruza o eixo X. Onde cruza X vai ser onde o Y é zero. Y é igual a zero. Então, vamos colocar zero no nosso Y, lembrando que aqui é Y, tá? Então, zero vai ser igual a 2 mais log de x na base 2. Qual que é o valor do meu x que a gente quer descobrir? Então a gente joga esse 2 para lá,
Então vai ficar menos 2 é igual a log de x na base 2. E agora, 2 elevado a menos 2 dá x, aplicando a definição. Então, 2 elevado a menos 2 é igual a x. Quanto que vale o meu x? Bom, fácil. Vira de ponta cabeça, porque está negativo, então vai ficar meio, e eleva ao quadrado. E vai ficar 1/4. Então, que é igual a x. Então, meu x vale 1/4. Então, quando o x é 1/4, ó, vou dizer que aqui é 1, aqui é meio, não me interessa, mas aqui interessa, que é 1/4. Quando o x é 1/4, quando meu x é 1/4, eu vou cruzar. Então, isso aqui é um ponto, tá, do meu gráfico. E aí, então, aqui ele cruza, então ele vai ter essa configuração aqui. Ele vai passar do eixo y? Será? Não sei, vamos ver. Como que eu sei se ele vai passar ou não do eixo y? Para ele passar o eixo y, significa que ele tem que cruzar o eixo y. Quando que ele cruza o eixo y? Quando ele cruza o eixo y quando o x é 0. Tá? Se o x for 0, o que vai acontecer? Bom, se o x for 0, então aqui, ó, x igual a 0, o que acontece? Vai acontecer y, que é a minha f de x, é igual a 2 mais log de 2, 0. E aqui não tem como. Não tem como isso aqui acontecer. Não tem como 2 elevado a qualquer coisa dá 0, aplicando só a função, só a definição de log. Então ele não vai cruzar o eixo y. Com isso aqui, ó, a gente vê, ó, não cruza y. Beleza? Então ele não cruza o eixo y. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Então ele tem essa configuração aqui, ó. Nunca vai cruzar o eixo y. Mas aí ele vai fazer essa curvona aqui que ele sempre faz, tá? E em qual ponto o 1, por exemplo, quando o x for 1, o que vai acontecer? Só para a gente ter uma noção de um outro ponto do nosso gráfico. Bom, joga lá na fórmula. Coloca x igual a 1 para você ver onde que o y, qual que é o y correspondente ao x igual a 1. Então, se o x for igual a 1, qual que vai ser meu y? Só substitui. Então, o y, que é a nossa função, é igual a 2 mais log de 1 na base 2. Passa para lá, então vai ficar y menos 2 é igual a log 1 base 2. Opa! 2 aplica a definição. 2 elevado a alguma coisa dá 1. Para dar 1, significa que esse alguma coisa tem que dar 0. Ou seja, isso aqui tem que ser 0. Para isso aqui ser 0, ó, 2 elevado a 0 dá 1. Aí funciona. Então isso aqui tem que ser 0. Então y menos 2 é igual a 0. Então y é igual a 2. Então quando o meu y for 2, meu x é igual a 1. Então aqui, ó, se isso aqui é 1, aqui mais ou menos é 2. Então a gente tem esse ponto aqui e nosso gráfico faz assim. E aí está determinado a nossa f de x. Certo? Beleza. E nesse caso aqui, ó, no exercício 3, como que a gente faz? Vou até usar outra cor. No exercício 3 a gente tem isso daqui, ó, f de x, a gente mexeu lá dentro agora, lá no nosso x está esquisito agora. Como que a gente faz para resolver isso daqui? De novo, substitui. Vamos fazer substituições que a gente já descobre. Bom, a base é 3, então o gráfico cresce, tá? Sem caô, sem BO, cresce, não desce, porque a base é 3. Então f de x é igual a isso aí. Bom, vamos lá. Vamos ver primeiro onde ela cruza o eixo x. Onde cruza o x? Onde o y é 0. Então, quando o y for 0, vamos ver o que acontece. Então, 0, que aqui é o nosso y, é igual log base 3, 2x menos 1. Aplica a definição. 3 elevado a 0 dá isso aqui de dentro. Então, 3 elevado a 0, quanto que é? Não, vou colocar 3 elevado a 0 é igual a 2x menos 1. Ou seja, 1 é igual a 2x menos 1. Passa 1 para lá, passa para cá o 1, vai ficar 2 é igual a 2x. Pô, saiu então, né? X é igual a 1. Ou seja, quando o y for 0, meu x é igual a 1. Então eu coloco o x aqui sendo 1
e o y0. Então, esse ponto aqui faz parte da minha, do meu gráfico. Esse ponto aqui. Note uma coisa, nesse caso, eu mexi aqui dentro. O que significa se eu mexer aqui dentro? Lembra que a gente analisou aqui para ver se ele ia cruzar o eixo y? Vamos ver agora se ele cruza o eixo y. Vamos lá. Como que faz para cruzar o eixo y? Para cruzar o eixo y, o x tem que ser 0. Então vamos analisar isso aí. Então y, nossa função, x igual a 0, tá? X igual a 0. Y vai ser igual log de, log na base 3 aqui, 2 vezes x igual a 0, 0, menos 1. Y y aqui vai ficar log base 3, 0, menos 1. Dessa forma, o que a gente vai ter aí? 3 elevado a alguma coisa tem que dar menos 1. Tem como isso daqui acontecer? Não. Então isso aqui não existe. Ok? Só que tem um porém. Onde que vai ser a nossa assíntota? Onde que o nosso gráfico não vai cruzar nunca a nossa parábola? Nossa parábola não. Nosso gráfico. Onde que o gráfico não vai cruzar? Onde vai ser nossa assíntota? Aqui no caso aqui era o próprio eixo y. E nesse caso aqui, vai ser qual? Qual vai ser a nossa assíntota? Bom, a assíntota nesse caso, para a gente poder calcular, a gente tem que ver onde o gráfico nunca vai encostar. Ou seja, isso aqui ó, tem que ser igual a 0. Para isso aqui ser igual a 0, a gente faz 2x menos 1 igual a 0. Então passa 1 para lá, vai ficar 2x igual a 1, x é igual a meio. Ou seja, quando x for meio, o gráfico não vai cruzar lá. Então, o meio é o nosso limite aí, é a nossa assíntota. No x igual a meio, nunca vai cruzar. Então, nesse caso aqui, ó, não é no eixo y que ele não vai cruzar. É nesse x igual a meio. Então, o nosso gráfico vai ter esse comportamento aqui. Certo? Ele nunca vai cruzar no meio. Basicamente, isso daí. Beleza? Então, por hoje é só. Vimos algumas construções de gráficos aí. E é isso. Vejo vocês na monitoria se vocês comparecerem. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais. Cuidem-se, tá bom? Cuidem de você, cuidem das pessoas ao seu redor. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Falou. Tchau.